Você está sendo lido neste exato momento. E o pior é que foi você quem entregou o roteiro. Cada gesto que você faz, cada palavra que você escolhe, cada reação que você deixa escapar, alimenta um arquivo mental na cabeça de quem te observa. E quando essa pessoa precisar te usar, ela vai abrir esse arquivo e encontrar tudo. Seus medos catalogados, suas inseguranças mapeadas, seus padrões decodificados. Antes de continuar, quero que você responda 3 perguntas com honestidade brutal. Quantas vezes você sentiu que alguém sabia exatamente onde te atingir? Quantas vezes você percebeu que estava sendo manipulado porque mostrou demais quem você era? Quantas vezes se arrependeu de ter revelado algo que depois foi usado para te prever? Existe um tipo de perigo que ninguém te ensina a evitar. Não vem de fora. Vem da ilusão de que honestidade emocional é sempre virtude, de que transparência é coragem, de que mostrar quem você é de verdade é força. Essa mentira produziu gerações de homens emocionalmente desarmados. Homens que acreditam que se abrir é evoluir, quando na verdade estão entregando o manual de instruções da própria mente. Você já sentiu isso? A sensação de ter mostrado demais, de ter falado o que não devia, de ter reagido quando deveria ter permanecido impassível, de ter deixado escapar medo, ansiedade ou desejo exatamente quando alguém estava observando. E então percebeu tarde demais que aquilo seria usado. Talvez não contra você, mas para te ler, para te antecipar, para te decodificar com uma precisão que você não imaginava ter revelado. A cena se repete. Você oferece verdade e recebe silêncio calculado. Mostra vulnerabilidade e recebe análise fria. Expõe o coração e percebe nos olhos do outro que entregou poder sem necessidade. E o pior nem é o arrependimento, é perceber que foi você quem abriu essa porta. Mas o problema não é você. É o código ultrapassado que te ensinaram. A crença de que o homem de verdade se expõe, se entrega, se revela rápido. Essa lógica funcionava quando as pessoas tinham pudor. Quando se expor era raro. Esse mundo acabou. Hoje tudo o que você mostra vira dado. Cada gesto é escaneado. Cada microexpressão é decodificada. Cada padrão emocional é arquivado, mesmo que ninguém perceba conscientemente que está fazendo isso. Você não é fraco. Você está acordando. E acordar dói porque revela que tudo o que te disseram sobre conexão humana era, na verdade, um protocolo de desarmamento emocional. Te ensinaram a baixar a guarda como se isso fosse intimidade. Te ensinaram a reagir rápido como se isso fosse autenticidade. Respira fundo. O que vem agora não é técnica, é reestruturação. Não é manipulação, é soberania. Porque a diferença entre o homem transparente e o homem ilegível não é caráter, é consciência, é densidade. É entender que, como Maquiavel dizia, o príncipe deve esconder o coração com mais cuidado do que esconde o corpo. E é aqui que a primeira verdade se revela. Quem se revela cedo, perde cedo. A sala está vazia. Você entra achando que está sozinho, mas nada ali é neutro. As paredes são espelhos escuros. Espelhos que não refletem o mundo, apenas você. Cada passo expõe uma camada daquilo que você acredita esconder. A respiração que sobe quando sente tensão. A microexpressão que denuncia desconfiança. O olhar que entrega intenção antes que se transforme em ação. Você tenta controlar, mas os espelhos são implacáveis. Eles revelam antes mesmo de você perceber. E então você nota que não está só. Alguém observa do outro lado da sala, mas essa pessoa não aparece em nenhum reflexo. Ela vê tudo. Você não vê nada. Ela é ilegível. Você é transparente. É aqui que começa a primeira ferida do homem comum. Ele acredita que é profundo, mas é decifrado rápido demais. Acredita que é complexo, mas é previsível desde o primeiro olhar. E é por isso que Maquiavel dizia que o príncipe deve esconder o coração com mais cuidado do que esconde o corpo. O coração visível é fraqueza. A emoção legível é munição. E quem se revela cedo, perde cedo.
Você sabe disso porque já sentiu o veneno na pele. Alguém percebeu seu medo antes mesmo que você tentasse esconder. Alguém entendeu seu desejo pelo tremor mínimo no rosto. Alguém captou sua ansiedade pela velocidade da fala. E bastou isso para tomar o controle da situação. Essa experiência não é exceção. É a regra invisível das interações humanas. Cada conversa é uma negociação de poder. Cada silêncio é uma aposta estratégica. E você, sem perceber, tem jogado esse jogo com as cartas viradas para cima. Enquanto tenta ser autêntico, o outro está sendo preciso. Enquanto você mostra tudo, o outro guarda tudo. A neurociência explica isso com crueldade clínica. O cérebro humano lê padrões automaticamente. Quando você reage da mesma forma 3 vezes, já virou previsível. Quando sua voz acelera sob pressão, já sabem onde apertar. Quando seu olhar desvia diante de certos temas, já mapearam suas vulnerabilidades. E isso acontece sem esforço, como um reflexo primitivo. Maquiavel entendia isso no século XVI. Ele dizia que o príncipe nunca deve mostrar o que realmente pensa, até que seja tarde demais para os outros reagirem. Que deve parecer misericordioso enquanto permanece implacável. Não por falsidade, mas por sobrevivência. Porque, num mundo onde todos estão tentando te ler para te usar, ser transparente é suicídio estratégico. A sala de espelhos não é metáfora, é a vida cotidiana. Você está nela agora. Cada interação é um reflexo do que você escolhe mostrar. E enquanto você continua sendo o único visível, o mundo ao seu redor permanece opaco, observando, registrando, arquivando. A verdade é simples. O homem ilegível não é superior. Ele só é silencioso onde você é ruidoso, preciso onde você é impulsivo, centrado onde você é transparente. Por isso, o mundo não consegue antecipá-lo. Maquiavel observava que o príncipe mais perigoso não era o que atacava com fúria, mas o que se movia sem telegrafar intenção. Existem 6 marcas que separam o legível do ilegível. 6 sinais que transformam um homem comum em enigma estratégico. A primeira é o espelho morto. O homem ilegível não devolve reflexos emocionais. Ninguém sabe o que o irrita, o que o encanta ou o que o afeta. Não por frieza, mas por domínio. O impulso não sobe ao rosto. O medo não chega ao olhar. A dúvida não aparece no corpo. Pense num lago sem ondas. Você joga pedras e nada se altera. Ele sente tudo, mas só mostra o que escolhe. Maquiavel chamava isso de dissimulação prudente, receber o golpe sem denunciar a ferida. A segunda é o ritmo soberano. Você acelera quando está nervoso. Ele desacelera. Você fala para aliviar. Ele silencia para enxergar. Quanto maior a tensão externa, maior é a calma interna dele. Isso cria um desconforto no outro, que tentando preencher o silêncio, revela o que nunca revelaria se você estivesse apressado. O silêncio dele não é passividade, é leitura. A terceira é o olhar que atravessa. Não é vazio, é estável. Não se dispersa. Ele vê micro-reações, mudanças sutis na respiração, desvios de olhar que denunciam segredos. Enquanto o outro tenta adivinhar o que ele pensa, ele já entendeu o que o outro tenta esconder. Maquiavel dizia que o príncipe sábio observa mais do que age, porque é nas pausas que a verdade aparece. A quarta é a quebra de padrão. Ele não oferece reações previsíveis. Pode sorrir quando esperam raiva. Pode ficar neutro quando esperam irritação. Pode responder com calma quando tentam provocá-lo. Isso impede qualquer tentativa de controle, porque ninguém manipula o que não prevê. Não é loucura, é design. A quinta é o vácuo estratégico. Você fala para aliviar. Ele pensa para decidir. A maioria não suporta 5 segundos de silêncio e, nesse desespero, entrega mais do que gostaria. O homem ilegível usa esse espaço como ferramenta. Não força ninguém a falar. Apenas permite que a verdade caia sozinha. A sexta é a recusa da justificativa. Ele não se explica. Explicação é abertura. Abertura é rastreio.
Rastreio é leitura. Toda justificativa é um pedido disfarçado de aprovação. Ele age e segue. Decide e sustenta. Não porque é arrogante, mas porque entendeu que se explicar é entregar o mapa da própria mente. Essas 6 marcas não são técnicas separadas. São camadas de uma mesma arquitetura, a arquitetura da ilegibilidade. Quando operam juntas, criam alguém que sente tudo, mas mostra pouco. Alguém que observa muito e revela nada. Alguém que age com precisão, enquanto os outros ainda tentam entender suas intenções. Vamos falar sobre o custo real da transparência emocional. O custo prático. O custo que você paga todo dia sem perceber. Cada vez que você reage de forma previsível, você perde poder. Quando seu chefe sabe que você fica ansioso sob pressão, ele usa pressão para te controlar. Quando seu parceiro sabe que você cede após silêncio prolongado, ele usa silêncio para te manipular. E em todos esses casos, ninguém está sendo conscientemente cruel. Estão apenas seguindo o roteiro que você mesmo escreveu com suas reações repetidas. A neurociência explica isso através da economia cognitiva. O cérebro evita esforço. Ele cria atalhos. Se você sempre reage com raiva quando contrariado, o cérebro do outro arquiva isso. Se sempre se cala quando pressionado, arquivam isso também. Quando o padrão está estabelecido, você se torna previsível. E o que é previsível é controlável. Maquiavel via isso nos corredores do poder. Conselheiros manipulavam príncipes não por força, mas por leitura. Um príncipe que sempre respondia com ira podia ser provocado até cometer erros. O problema não era sentir, era mostrar sempre da mesma forma. O homem ilegível entende isso visceralmente. Ele sabe que cada repetição é um presente para o outro. Sabe que cada padrão visível é uma chave entregue. Por isso ele varia, não por falsidade, por autopreservação. Hoje ele reage de um jeito, amanhã reage de outro. Não porque está perdido, mas justamente porque está ancorado. É flexibilidade, não confusão. Pense na última vez que você se arrependeu de ter reagido rápido demais. A emoção era real, mas a resposta foi automática demais. Não houve espaço entre sentir e agir. É nesse espaço que o homem ilegível vive. Ele respira ali, habita o intervalo onde reação vira escolha, e é ali que nasce o poder que não pode ser decifrado. A transparência emocional parece virtude até que alguém a use contra você. Parece autenticidade até que vira rastreio. Parece conexão até que vira dependência. O custo da transparência só aparece quando já é tarde, e o recibo vem cobrado em respeito perdido. Você tenta ser compreendido. O homem ilegível tenta ser coerente. Você tenta ser aceito. Ele tenta ser inteiro. Existe uma diferença gigantesca entre buscar compreensão e buscar coerência. Buscar compreensão é pedir ao outro que valide quem você é. É viver a partir do olhar externo, não da própria bússola. O homem ilegível não joga esse jogo. Ele busca coerência interna. Pergunta se suas ações correspondem aos seus valores, se suas palavras correspondem às suas intenções. Quando há alinhamento, ele age, mesmo que ninguém entenda, porque a legitimidade dele não vem de fora, vem de dentro. Maquiavel descrevia isso como a diferença entre o príncipe que governa pela opinião do povo e o príncipe que governa pela virtude. O primeiro vive escravo do humor coletivo. O segundo se ancora em princípios que não mudam com o vento. Essa âncora cria densidade, cria gravidade psicológica, cria a presença silenciosa que faz o mundo prestar atenção. Agora pense no homem transparente. Ele ajusta o discurso conforme o público, suaviza opiniões para evitar conflito, molda atitudes para não desagradar. Tudo isso nasce da ilusão de que ser compreendido é ser amado. Mas o oposto acontece. Quanto mais ele tenta ser aceito, menos é respeitado. As pessoas sentem a falta de centro, sentem a dependência, sentem o cheiro da necessidade. E necessidade nunca inspira respeito.
O homem ilegível não precisa ser entendido, ele precisa ser inteiro. Ele não negocia a própria essência em troca de aceitação. E essa integridade silenciosa e firme cria uma força que o mundo reconhece mesmo sem saber explicar. É como se houvesse um campo invisível ao redor dele, não de intimidação, mas de estabilidade. Há uma física emocional nisso. Quem não precisa de validação se torna interessante. Quem não tenta ser lido se torna profundo. Quem não implora para ser compreendido começa a ser respeitado automaticamente. As pessoas gravitam em torno do que é inteiro, porque quase ninguém é. Ser compreendido é fácil. Ser coerente exige coragem. Mas só um desses caminhos constrói densidade. Só um deles constrói respeito. Só um deles constrói ilegibilidade. Na sala de espelhos, você era o único reflexo. No mundo real, continua sendo. As pessoas já conhecem seus medos, suas urgências, suas ansiedades. Mas o homem ilegível cria um espelho invertido. Ele vê tudo e não é visto em nada. Existe uma física psicológica em toda interação humana. A informação sempre flui. A única escolha é a direção. Quando você é transparente, a informação corre de você para o mundo. Sinais, reações, confissões involuntárias. Cada palavra vira pista. Cada gesto vira dado. Cada emoção vira arquivo. O homem ilegível inverte essa dinâmica. Ele observa, registra, analisa, mas não devolve, não confirma, não valida. E essa assimetria informacional é poder puro. Pense nisso. Quando alguém não reage, você tenta arrancar alguma coisa. Preenche o silêncio com projeções. Revela demais. Fala mais do que o necessário. E sem perceber entrega munição. Essa é a verdade incômoda. Você é seu próprio traidor. Cada vez que se explica sem necessidade, cada vez que reage por impulso, cada vez que fala demais, constrói a prisão onde depois vai reclamar que está preso. Maquiavel dizia que o príncipe deve observar tudo e revelar pouco. Compreender todos, ser compreendido por poucos. O homem ilegível atual aplica isso instintivamente. Agora pense nas suas relações. Quantas vezes você compartilhou um plano e viu ele morrer na mão de quem não merecia acesso? Quantas vezes revelou um medo e alguém usou exatamente aquilo contra você? O homem ilegível entende que intimidade não é direito universal. Mostrar tudo para todos não é generosidade, é diluição. Quanto mais você entrega, menos profundidade as pessoas percebem. Respeito não nasce de exposição, nasce de densidade. Ele não se dá todo de uma vez. Revela camadas somente para quem provou lealdade e tempo, não por manipulação, por autocuidado. O cérebro humano valoriza o que é difícil de acessar, o que exige investimento. Quando você se entrega rápido demais, sinaliza que não exige esforço. Logo, não tem valor percebido. O homem ilegível joga a favor dessa realidade. Não se esconde por medo, mas por sabedoria. Não é difícil por arrogância, mas por consciência. E isso cria uma gravidade psicológica ao redor dele. As pessoas querem entendê-lo, querem acesso, querem profundidade. Não porque ele pede atenção, mas porque não a oferece. E no meio de tudo isso, ele preserva algo que o homem transparente perdeu: a capacidade de surpreender. O óbvio é descartável. O previsível é esquecível. Mas quem guarda camadas permanece memorável. Permanece interessante. Permanece vivo no imaginário alheio. O que Maquiavel chamava de prudência, hoje chamamos de controle emocional. O que ele chamava de dissimulação estratégica, hoje chamamos de opacidade psicológica. O que antes era segredo de Estado, agora é segredo de si. Quem controla o que revela, controla o jogo. Quem controla o ritmo, controla a dinâmica. Quem controla a expressão, controla a leitura. Quem controla o próprio coração, controla o destino. Não é sobre nunca se revelar, é sobre se revelar com discernimento. Não é sobre nunca confiar, é sobre confiar seletivamente. Não é sobre nunca sentir, é sobre sentir intensamente, mas mostrar estrategicamente.
Essa diferença muda tudo: como você entra numa sala, como negocia, como ama, como vive. Ser ilegível não é sobre enganar. É sobre parar de se sabotar, parar de entregar munição, parar de escrever, com suas reações, o manual da própria derrota. Entender que paz verdadeira não vem de ser amado por todos, mas de ser respeitado inevitavelmente. E você já sabe qual é a frase que sustenta tudo isso: quem se revela cedo, perde cedo. A sala de espelhos nunca foi sobre os outros, foi sempre sobre você, sobre a escolha entre ser reflexo ou ser substância, entre ser lido ou ser respeitado, entre ser conhecido ou ser denso. Há um momento na vida de todo homem em que ele percebe que foi generoso demais com a própria essência, que entregou acesso a quem não merecia, que se explicou a quem não tinha direito de questionar. E esse momento dói. Dói porque é o reconhecimento de uma traição auto-infligida. Dói porque não há ninguém para culpar além de si mesmo. Mas há algo depois da dor: lucidez. A clareza de que você pode parar de se explicar, pode parar de buscar validação, pode parar de entregar informações que ninguém deveria ter, pode parar de reagir de forma previsível, pode começar a ser o observador silencioso que vê tudo, mas não é visto em nada. Essa transformação não acontece de uma vez. É uma série de pequenas escolhas. Escolher o silêncio quando o impulso é falar. Escolher a pausa quando o impulso é reagir. Escolher a observação quando o impulso é se expor. Cada escolha reconstrói algo perdido. Reconstrói mistério. Reconstrói respeito. Reconstrói poder pessoal. Maquiavel escreveu: o príncipe não para criar tiranos, mas para revelar a mecânica real do poder humano. E a mecânica é simples. Quem controla a informação, controla o jogo. Quem controla as emoções, controla as interações. Controle não é opressão, é soberania, é autonomia. O homem ilegível não é um enigma por vaidade. Ele é um centro estável num mundo caótico. Não se esconde por medo, se preserva por sabedoria. E no processo, se torna algo raro, alguém que o mundo não consegue usar, prever ou manipular. Quando você chegar nesse ponto, vai perceber que a sala de espelhos nunca foi uma prisão. Era um portal. Um portal para o homem que você poderia ter sido se tivesse se protegido antes. Mas não há tempo perdido. Só tempo mal investido, que agora pode ser redirecionado. Cada dia é uma nova chance de parar de se revelar cedo, de parar de se trair, de começar a construir densidade, começar a ser ilegível, denso, soberano. A pergunta nunca foi se você tinha capacidade. A pergunta sempre foi se teria coragem de parar de buscar aceitação e começar a exigir respeito. Porque essa mudança, sustentada ao longo do tempo, transforma tudo: como o mundo te vê, como você vive, como você ocupa o próprio corpo. No fim, a diferença entre o homem transparente e o homem ilegível não é moral, não é inteligência, é escolha. A escolha de proteger o cofre ao invés de exibi-lo. A escolha de observar ao invés de se expor. A escolha de ser denso ao invés de ser óbvio. Essa escolha, repetida diariamente, reconstrói um homem que o mundo respeita porque não consegue decifrar. E você já sabe o que precisa fazer. A pergunta agora não é se deve mudar, é se vai ter coragem de começar hoje, antes do próximo arrependimento. Agora que você viu os espelhos, a pergunta não é se você vai sair da sala, é se você vai parar de ser o único reflexo. Porque enquanto você continua se mostrando, enquanto continua se explicando, o mundo continua te usando exatamente como sempre usou. Se inscreva no canal, não para aprender mais sobre os outros, mas para lembrar toda semana que você tem o direito de ser desconhecido. Ative o sininho para receber os lembretes de que mistério não é falsidade, é soberania. Curta este vídeo se algo aqui ressoou. Se você sentiu aquele desconforto que surge quando a verdade encosta no que você tentava não olhar.
Esse desconforto é sinal de que você está vivo e de que ainda há tempo para reconstruir as paredes que você derrubou ingenuamente. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Você conhece alguém que está se explicando há tanto tempo que esqueceu que pode simplesmente existir sem justificativa. Não para salvá-los, mas para plantar a dúvida necessária. E se você não precisasse mais ser compreendido por todos? E escreva nos comentários: o que no meu rosto ainda entrega quem eu sou? Não pela performance, mas porque responder essa pergunta é o primeiro passo para parar de entregar. Porque você precisa reconhecer o que ainda está vazando para finalmente fechar as comportas. Porque consciência sem ação é só auto-engano sofisticado. A ilegibilidade não nasce quando você entende. Nasce quando você age. Quando você para de reagir. Quando você para de se explicar. Quando finalmente entende que quem se revela cedo, perde cedo. E que você já perdeu o suficiente.